Em nome de Jesus, eu quero falar com os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, também pela a página da igreja IFVD, Igreja da Fé Vivendo para Deus. Que Deus abençoe tremendamente. Nós vamos meditar na palavra de Deus, como está aí no título, né? 1 Coríntios. E eu tenho certeza que nós seremos muito fortalecidos nessa manhã. Já estamos já. E a presença dele está aqui conosco. E está com você onde você está assistindo. Também você que nos acompanha, nós temos aí na descrição o link da rádio Pão Diário, para você escutar louvor, pregação, oração. Também por a página da igreja. Agora, se você quiser, você pode enviar um pedido de oração. Tem muitas pessoas aí que estão mandando pedido de oração pela família, por alguém que está doente, por alguém que está hospitalizado, que foi acometido pelo vírus. Que Deus abençoe vocês em depositar a nós a confiança de vocês. Porque nós estamos servindo a Deus e temos o prazer de seguir esse chamado. E esse chamado, ele é muito importante para mim e para nós. Então, pode fazer seu pedido de oração por alguém da sua família. Se disponha, nós vamos estar orando sempre, tá bom? Deus abençoe, acompanha aí a palavra de Deus, 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos meditar. Você que está ligadinho na live aí, eu estou vendo que tem umas pessoas aí ligadinho conosco. Não sai agora. Agora que chegou a hora de você, de nós, se ligar mais ainda. Eu estou acompanhando aqui, gente. Estou vendo aqui, olha. O irmão Fernando, a obreira Rosilda. Tem pessoas aqui assistindo, comentando. Deus abençoe grandemente. Mas pessoas, Rafael. Deixa eu abaixar aqui o... Então, gente, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós temos uma mensagem aqui muito importante. E eu creio que Deus vai te honrar. Você que está ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então fica ligadinho conosco. Compartilha, você que está aí. Compartilha para alcançar mais pessoas. Tem muita gente, muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem, essa palavra. Então envia pelo Messenger. Envia pelo WhatsApp, nos grupos de oração. Você tem uns grupos de oração no seu aparelho? Seja um evangelista de Jesus. Compartilha. Manda ali nos grupos. Se torne, talvez você não é ainda. Talvez você é um mensageiro deixa eu botar um termo aqui que não seja agravante. Talvez você seja um mensageiro. Talvez você seja um mensageiro que compartilha muitas coisas indevidas. Mas agora, ouvinte você está sendo, você está ouvindo? Então só compartilha. Compartilha, seja um mensageiro de Jesus. Um mensageiro da palavra de Deus. Manda nos grupos, você tem grupo de oração no seu celular? No WhatsApp? No Messenger, Facebook, Instagram. Então envia lá e deixa Deus fazer a obra. O seu trabalho vai ser só compartilhar. Eu acho que não é muito difícil não. E aí Deus, o Espírito Santo vai fazer a obra e vai ser tremendo, tá bom? Deus abençoe grandiosamente. Rafael botou aqui, ó, glória a Deus. Rio Grande do Sul. Estou na fé, PR, olha.
gente de Manaus, Rio Grande do Sul, do Acre, Alagoas, Rio de Janeiro. Todo lugar do Brasil nos assiste, compartilha. E você vai ser mais um, vai ser muito abençoado. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. O penhor da nossa ressurreição. Amém, gente? Jesus é maravilhoso. Ele cura, ele salva, ele ressuscita morto. Então, eu quero levar uma mensagem que venha ter um efeito na nossa vida espiritual. Porque aqui na terra, aqueles que usar a fé, Deus vai estar com ele e vai honrar a fé dele. Amém? Ele diz assim: irmãos, vamos ler? Você que está em casa aí, ó, pega a sua Bíblia também. Seja igreja de Deus. Seja igreja de Deus, pega a sua Bíblia e aprenda de Jesus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda o quê? Perseverais. Você recebeu o evangelho? O evangelho, ele é momentâneo, é passageiro, ou ele é eterno? O evangelho é o que, igreja? É eterno. Então, por que ele está falando sobre o evangelho que recebeste? É porque um dia nós não tínhamos ouvido a palavra de Deus e nós vivíamos fazendo muitas atrocidades ou muitas coisas erradas, ou viviam cometendo pecados que condenavam as nossas almas, ou a nossa alma, para ser mais pessoal. Então ele diz aqui que se nós ainda estamos no evangelho que nós recebemos, naquele que quando você ouviu, porque é assim, a presença de Deus, ela é tremenda. Tem pessoas que ela consegue permanecer na fé desde quando ela conheceu Deus até o fim da vida dela. Tem ou não tem, gente? Mas tem pessoas que elas são inconstantes. Ora tem fé, ora duvida. E quando nós veio para a igreja, nós disse assim: Deus é maravilhoso. Eu fui para a igreja hoje, Deus falou comigo. A palavra de Deus foi tremenda na minha vida. O evangelho está fazendo efeito, está mudando a minha vida. Eu larguei o pecado, eu larguei o erro, porque eu quero morar com Deus. Eu quero ressuscitar no dia da ressurreição com Cristo. E quando foi passando os tempos, ela esmoreceu, desanimou. Quando ela estava na fé, ela dizia: se o diabo aparecer, eu dou uma bicuda nele. Se o diabo aparecer, eu passo por cima dele. Eu faço um tapete dele. Eu piso ele. Não é assim que nós, quando se converte, que conhece a palavra, que nós estamos no primeiro amor, alguém convida nós para ir para o pecado, nós diz: nós não vai, porque somos filhos de quem? De Deus, porque temos Jesus no nosso coração, porque Deus me chamou para ir morar com Ele. Eu não quero mais. Só que com o decorrer dos anos, dos tempos, a pessoa vai perdendo essa fé. Por isso que Paulo, ele diz nesse versículo, muito maravilhoso, ele diz assim: irmãos, venham lembrar-vos, como o pastor Gilmar está falando nessa manhã. Quem concorda comigo, você que já tem mais anos de igreja, quem concorda comigo que é assim que funciona? Que com o decorrer do tempo, a fé vai se desgastando e a pessoa começa a querer desanimar, desistir
diante do que ela enfrenta. É assim ou não é, gente? Mas ele está dizendo aqui: lembrai-vos o evangelho que vos tenho, ou que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda. Por que ele disse ainda? Porque ele estava afirmando que aquelas pessoas, ela estava no evangelho ainda, mas ele queria que aquelas pessoas, ou aquelas pessoas, fossem da mesma forma, ou tivesse o mesmo espírito que ela absorveu, que ela recebeu, quando ela, a princípio, de primeira, ela recebeu. Alguém dizia para ela: você está fazendo isso, mas não vai dar certo. E ela dizia: vai dar certo em nome de Jesus. Alguém dizia: olha, você não vai receber isso. Ela dizia: se Deus quiser, eu vou receber. Olha, não tem mais jeito, não tem como ser curado. Ela dizia: eu vou ser curado em nome de Jesus. Olha, a porta fechou, fiquei desempregado. Aí alguém diz: agora está ruim para você, agora você não paga mais o aluguel, agora você não vai conseguir isso, não vai pagar aquilo, não vai pagar a conta de luz. Aí você diz: em nome de Jesus eu creio que vai. É ou não é assim? Mas quando a pessoa perde a fé, ela começa a murmurar: eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei por que disso, eu não sei por... E ela começa a se questionar por algo, por coisas que não faz parte da fé. Ou não é assim que acontece? Então nós temos que permanecer no mesmo evangelho que recebemos. Amém, gente? Aquele evangelho que diz: se eu morrer agora, eu vou para o céu, porque eu estou com quem? Mas se alguém perguntar para você: se você morrer agora, você vai para onde? Deus me bote onde Ele quiser. Mas você sabe para onde você vai? Eu não sei. Como é que ela vai ser salva? Como é que ela vai chegar lá se a salvação é para os que crêem? E ela não está crendo que vai ser salva. Porque o evangelho, ele não só está incluído a salvação. Amém, gente? O evangelho é o poder de Deus. Não está escrito? O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, nesse pacote chamado evangelho, o principal é o quê? A salvação. Mas quando houve aquelas curas, aqueles milagres, Jesus disse para ele: esse é o poder do evangelho. Então o evangelho, ele tem esse poder de salvar a alma, mas aqui na terra tem o poder de levar a pessoa a ter uma mudança de vida. Amém, gente? Mas nós temos que crer nisso aí. Então Paulo diz que vocês não desanimem, que vocês não esfriem na fé, que vocês não desistam, que vocês não esmoreçam, que vocês permaneçam. Ele diz aqui, ó: na qual recebeste e na qual perseverais. Ele manda perseverar. Tá aí, ó. Persevera. Essa dificuldade que você está vivendo, ela vai passar. Como outras que nós já vivemos e passou. Temos que aprender que tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa em nossas vidas. E ele diz aqui, ó, no 2: por ele também sois o quê? Sois salvo. Não é isso? Aí, ó. Por ele também sois salvos.
Então, o Evangelho, a fé, a confiança, a certeza, ela tanto traz para nós uma resposta para o que precisamos aqui na terra, como por ela seremos salvos. E digo assim de passagem que a mais importante é a salvação. Amém, gente? Porque se a pessoa for curada do corpo e não for curada da alma, que proveito ela vai ter na vida dela? Nenhum. Se ela for liberta do corpo, das coisas carnal, a alma dela está abençoada. Está para ser salva. Mas se ela quiser Deus e o pecado, ela não vai conseguir ser salva. Mas ela vai conquistar? Vai. Ela vai conquistar. Ela vai prosperar, ela vai receber um milagre, a casa própria, o apartamento, o carro novo. Mas a salvação é como ele está falando, tem que perseverar para alcançar ela, para ser salvo. E ele completa: por ela também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em quê? Em vão. Então, se você entender a palavra de Deus, como ele falou com nós, é impossível dar errado. E Paulo diz aqui, ao menos, ou seja, a não ser que nós estamos crendo em vão. Mas nós não cremos em vão, porque nós cremos naquele que morreu e ressuscitou para nos salvar, para nós ter vida. Amém, gente? Aquele que morreu para que nós fossemos salvos. E isso traz para nós um grande privilégio, porque nós temos um sobrenome. Vamos lá. José, filho de Deus. É ou não é assim? João, filho de Deus. Manuel, filho de Deus. Então, nós temos algo em nós que nos leva a se identificar com a Bíblia Sagrada. Porque nós somos filhos de quem? De Deus. E aí ele diz, bem claro aqui, ao menos que tenhas crido em vão. Se você está crendo em vão, aí é problema seu. Mas se você está crendo em Jesus, se você anda com Jesus, é impossível dar errado. Não tem como dar errado. Porque fiel é o Senhor que fez a promessa. No 3 ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos, o quê? Pelos nossos pecados. E ele está dizendo aqui, que não é somente ele que está afirmando, mas ele diz segundo as escrituras da sua casa, é isso? Não tem a escritura da casa? Mas a escritura que ele está falando é a palavra? É a palavra de Deus. Para entender bem. Então ele diz, olha, Cristo morreu, está dizendo aqui, antes de tudo, vos entreguei o que também vos recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. É lógico que ele tinha a história na mão, mas se ele estivesse falando, eu digo porque eu soube, eu digo porque eu ouvi falar, eu digo porque alguém contou a história da morte de Cristo para mim. Mas ele já foi aqui direto, enfático e disse, conforme o que está escrito na Escritura. Ou seja, ele está dizendo aqui
quem está falando é a palavra de Deus, segundo as Escrituras. E ele continua. E que foi sepultado. Ele foi o que, gente? E é depois. E ressuscitou ao terceiro dia. Segundo. Ele disse, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou afirmando. Não sou eu que criei essa história. Não sou eu que estou divulgando uma fake news. Mas ele está dizendo o quê? É segundo as Escrituras. Ele disse, eu não estou inventando. Ele disse, aqui eu estou falando que está na palavra de Deus. E ele continua. No versículo 4. É 4? E apareceu, olha aí, para confirmar, ele vem dizendo, apareceu a Ceifa. Ceifa foi o nome que Jesus colocou em Pedro. E apareceu a Ceifas, e depois aos 12. Aos 12. Depois foi visto por mais de quê? Mais de 500 irmãos de uma vez só. Quais? A maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então ele está dizendo, meus irmãos, não só está nas Escrituras. Ele apareceu para Ceifa, apareceu para os 12, depois apareceu para mais de 500 pessoas, e tem irmãos que viram ele e ainda está vivo, e tem irmãos que já dormem. Ele estava falando porque tinha uns lá no quarto dormindo, era isso? Hã, gente? Não. Ele estava falando porque já dormia no Senhor, já tinha morrido aqui na terra. Eles muitos viram, morreram alguns, e tem muitos vivos que você, na época, podia confirmar. Mas não só aqueles. Ele apareceu para nós hoje, que estamos vivos também, amém, gente? Nós podemos dizer, ele apareceu para Paulo que dorme, ele apareceu para Pedro, para os outros que dormem no Senhor. Paulo falou assim, mas nós podemos dizer assim, que ele apareceu para aqueles outros, em pessoa, mas para nós, ele apareceu através da nossa fé. Porque nós cremos que Jesus ressuscitou. E que em Mateus 11, ele disse que ninguém vai a Deus, senão aquele que ele revelar ao Pai. Então eu e você, nós que servimos a ele, Jesus revelou nós para Deus. Amém? Ou apresentou. Disse, esse daqui é o Judas. O Judas que bebia cachaça, que vivia na folia, como diz a história. Agora ele é um pastor. Porque Jesus apresentou, ele disse, olha meu pai, esse daqui eu estou escolhendo ele. E que o Senhor use ele para fazer a obra. Escolheu eu e você. E ele está vivo. Nós vemos ele através da nossa fé, da nossa confiança, através da nossa crença que ele existe. E aí ele continua no versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de tudo, de todos, foi visto também por quem? Olha aí, ó. Diga glória a Deus. Então, por que Paulo disse, depois de todos foi visto por mim? Lembra que Paulo ia, diz o povo que foi no cavalo, que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala isso. Mas ele disse que apareceu alguém para ele e disse, por que tu me persegue? E ele caiu por terra. Se do cavalo ou do jegue ou dos pés, ninguém sabe. Mas ele caiu. E quando ele caiu cego. Aquele homem, ou seja, Jesus disse,
Por que tu me persegue? Ele sabia que ele estava perseguindo o povo de Deus. E aí ele vem dizendo aqui, ó. Ele diz aqui, foi conhecido por os apóstolos, que, deixa eu ver aqui, afinal, é no 8. Afinal, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu lembro que uma vez, eu vinha de uma tourada, mais uns parceiros montados num cavalo, e tinha uns americanos, pastor, construindo uma igreja lá na minha cidade. E hoje é uma da rua principal, mas era de chão, era de terra. E como a igreja ainda estava em acabamento, fazendo reboco, eles colocaram um tapume. Tapume é uma madeira, e a pessoa põe uma rodinha para tirar ela dali, põe na frente da porta, para quando quiser remover. E eu já vinha com umas 2 cachaças na cabeça. Empurrei o cavalo ali dentro, que o tapume foi voar lá em cima dos irmãos, rapaz. E os irmãos pegavam na rédea do cavalo uns obreirinhos que tinha e levavam até fora, empurrando mesmo. E o pastor que estava pregando, ele disse assim, disse, eu vou chamar a polícia, porque a delegacia era como se fosse daqui num pingo de gente ali. Aqui uma escola que tem aqui a uns 300, 400 metros. Ele disse, eu vou chamar a polícia. Aí o pastor disse, não chama não. Porque esse homem aí, esse rapaz, um dia ele vai pregar a palavra de Deus. Foi tremendo. Eu falei para ele, você não sabe de nada. Ele disse, concordo com você, mas Deus sabe de tudo. Se cumpriu ou não cumpriu? E não demorou muito que as coisas começaram a dar errado para mim. Quando eu prego isso aqui, eu lembro. Então, Paulo disse aqui, eu não sou digno de ser chamado servo de Deus, porque eu perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia. Ele estava indo exatamente para aquela cidade para perseguir, para matar o povo de Deus. Mas ele teve um encontro com quem? Jesus estava lá no meio do caminho, esperando ele. Diz, você é brabão, vou pegar você agora. Não é? Você sabe que Deus não gosta de cabo frouxo, né? Sabia dessa? Deus não gosta de gente mole, que qualquer coisa está morrendo, contando derrota, sabe? Tudo, qualquer coisa, tá já morrendo. Eita, eu levei um corte que caiu um pedaço da mão, quando você vai olhar, não tirou nem um couro. Esse dia eu saí ali fora, tinha um ali. Eita, rapaz. Pastor, corre aqui, o cara quer desmaiar, que ele levou um corte aqui, cortou a mão. Eu digo, eita, agora eu vou orar e vou levar ele para o hospital. Quando chegou lá, só tinha tirado o couro assim. Não pegava nem um pontinho, não pegava. E ele estava branco da cor dessa parede aí, e já desmaiando. Falei, tem vergonha de tua cara, rapaz? Que homem mole é tu? Aí depois eu fiz uma oração por ele. Aí ele chegou no outro dia e disse, pastor, a sua oração é forte, tem poder. Eu falei, não foi a oração. Que ele melhorou na hora. Antes da oração ele já mudou o semblante, que ele estava morrendo, era de medo. Falei, tu não tem vergonha não, tu arranhou o dedo, tá falando que levou um corte. Já morrendo aqui, causando pânico em todo mundo. Tem gente que é assim. Deus não gosta de gente mole. Procura na Bíblia onde foi que Deus contou com pessoas frouxas, pessoa mole. Procura para você ver.
Quando Moisés morreu, Deus foi dar a missão para quem? Para Josué. Qual foi as 3 coisas que Deus falou para Josué a princípio? Foi. Falou por 3 vezes. Na última vez ele não disse seja corajoso. Na última vez ele disse: Josué, seja forte, muito corajoso. Muito corajoso. Então, gente mole, gente frouxa, gente dengoso. Se eu pudesse fazer como a minha mãe fazia, eu gosto tanto da minha mãe que eu falo nela direto. Minha mãe, a pessoa chegava lá chorando, eu queria isso. Ela, peraí, deixa eu resolver logo. Você está com vontade de chorar? Aí pegava o cinto, a correia do sofá, batia e dizia: chore, depois você vem me pedir o que você quer. Era assim. Chore, aí quando você passou a vontade de chorar, aí você pergunta: o que é que você quer? Eu acho que a minha mãe era para ser capitã do exército. Que ela ensinava muito pinhão mole. Mas era mesmo. Estava chorando, ela dizia: já que você quer chorar, eu vou bater em você. Depois que você chorar, aí você pede o que você quer. Que já vem chorando pedir as coisas. E isso eu posso dizer que eu tenho esse espírito de como diz a história, de guerreiro, porque eu aprendi que não é com dengo, não é com manha que a gente consegue as coisas, que a gente chega em algum lugar. É quando a gente é determinado, é quando a gente tem fé, é quando a gente não baixa a cabeça, não se entrega para o fracasso, é quando nós olha para o alvo que é Cristo e diz: olha, Deus é comigo e eu vou vencer. Deus é comigo, eu vou ter vitória para contar. Deus é comigo, eu vou passar essa dificuldade. E ele continua aqui, olha, prosseguindo. No versículo 10. É 10? Olha o que ele diz aí, que ele perseguia a igreja, mas pela graça de Deus, sou o que? Sou o que sou. Diga glória a Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu e você, nós podemos dizer isso. Principalmente quem já viveu na bebedeira, quem já viveu no mundo, nas drogas. É ou não é? Quem viveu nesse mundo aí, e hoje você serve a Deus, você pode dizer assim: graças a Deus que hoje eu sou o que sou. Não é motivo de nós se bater no peito e se exaltar, mas é de agradecer a Deus. Ele diz aí: graças a Deus, no 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Diga glória a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você que está na igreja e para você que está assistindo. E nem você da igreja, nem você que está assistindo vai me responder. Mas responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Esse versículo aqui, onde ele diz que a graça de Deus que foi concedida para ele não foi vã. Você vai deixar essa graça se tornar vã na sua vida? Responde para você mesmo. O que é se tornar vã? É sem valor. Porque eu vou valorizar. Eu, Gilmar, vou priorizar essa graça que Deus me deu. Eu vou priorizar essa maravilha, essa bênção que Deus me deu. Essa oportunidade que Deus me deu. Esse chamado que o Senhor me deu para ser servo dele. Eu vou priorizar isso. Eu vou ter como uma dávida preciosa ou preciosíssima. Não vou largar por nada. Não vou tornar vã a graça que Deus me deu, que Deus me concedeu. Ele diz aqui, ó. Não é isso que ele está falando? Sim ou não, gente? Você que está assistindo e diz: mas toda hora o pastor para ler.
É porque eu gosto de falar o que está aqui na Bíblia. Eu não gosto de ficar rodeando, inventando. Nós aqui, né, nós aqui que pregamos aqui, nós vai no assunto de quê? Da palavra de Deus. Amém, gente? Qualquer um de vocês que se levantar um dia na obra aqui para pregar, nós temos que pregar o que está onde? Na Bíblia. Não é ficar enrolando, rodopiando, profetizando derrota. Tem um monte de gente aí. Essa semana, 2 pessoas chamou aqui na página da igreja. Eu mandei até o print para a Suênia ler ontem. Vou mandar para o senhor, pastor. E vou deixar aqui outro dia, vou mostrar para vocês aqui no telão. Porque o que o bispo falou para uma pessoa que estava com vontade de se matar. O cara mandou uma mensagem conhecidíssima à igreja, na televisão. Mandou uma mensagem: bispo, eu peço que o senhor me ajude em oração, que eu estou com minha vontade de tirar minha própria vida. Como é antiética, é falta de ética falar o nome, eu não vou falar. Mas ele mandou a resposta: olha, irmão, foi feito um trabalho de macumbaria para você, de bruxaria. E esse trabalho, para ser desmanchado, precisa você fazer um depósito na conta da igreja de R$100 esse depósito. Depois que você fizer o depósito e mandar o comprovante, aí eu vou ligar para você ou um outro bispo e vai fazer esse trabalho de libertação. Está aqui o print. Aí vem dizer que é de Deus. Se esse camarada for de Deus, a Bíblia é uma mentira. Eu creio na Bíblia. Aí fica profetizando lá. Liga para mim. Ou eu vou mandar aqui o nome do seu CPF. Aí a pessoa fala com ele, ele adivinha até o nome do CPF. Da identidade. Você diz, não é de Deus. O camarada diz assim, ó, o Espírito Santo está dizendo até o seu CPF, até a sua identidade, é isso, 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 isso. Aí você diz, realmente é. Mas não é. É o demônio que está querendo matar aquela pessoa, que está incorporado nele, porque vai lá e fala tudo que ele está vivendo. Eu não tenho medo de falar isso não, eu falo porque eu sou de Deus. Não estou falando aqui mal das igrejas, estou falando de atitude que as pessoas, homens que se dizem bispo, se dizem de Deus, e está cometendo essa malandragem, que eu chamo de malandragem. Como é que a pessoa está já destruída, querendo se matar, e você diz para ela, olha, depois que você fizer o depósito, eu vou fazer uma oração desmanchando o trabalho que foi feito para você. E ainda disse, se você não fizer isso logo, vai piorar. Falou assim, se você não fizer esse depósito logo, vai piorar. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque isso é revoltante. Porque o camarada vai passar na frente da nossa igreja e vai dizer, olha, mais um enganador. Eu liguei para um desse e ele disse que eu tinha que dar dinheiro para ele. É ou não é assim? A igreja precisa de dinheiro. Se não for a oferta, o dízimo, a doação que a igreja recebe, não tem como ficar com a porta aberta. É ou não é assim? Não estou falando disso aí não. Mas uma hora que a pessoa está morrendo lá, está tentando tirar a própria vida, ir para o inferno. E o camarada diz que se ela fizer um depósito de R$100, é que ele vai orar para ela, para desmanchar a macumba. Primeiro ele já não considera como servo de Deus. Servo de Deus não desmancha a macumba. Amém, gente? Servo de Deus repreende o Satanás. Esse trabalho de fazer e desmanchar é coisa do povo do lado das trevas. O povo de Deus ora para repreender as forças do inferno. Mas vamos prosseguir aqui, para não perder mais tempo. Então ele disse que se nós andar com Deus,
A graça dele na nossa vida não vai ser vã, mas ela vai surgir um efeito, um resultado. E o servo de Deus que não combateu o pecado, que não combater os falsos profetas, Jesus morreu porque combateu os falsos profetas. Mas hoje está o mimimi nas igrejas. Eu não posso falar porque o irmão hoje está falando de outra igreja, o irmão está falando de outro irmão. Meu irmão, eu não estou falando de ninguém. Primeiro que eu não estou falando de um irmão. Eu estou falando de um enganador, de um falso profeta. Falando de pessoas mal intencionadas. Ela faz altos investimentos e para ela manter aquele compromisso lá de pagar o programa, de pagar isso e os altos investimentos, ela tem que barganhar, que fazer trabalhos para desmanchar as coisas ruins. Nós somos servos de Deus. Nós foi chamado, nós cremos. Então nós não vamos ficar perdendo tempo com essas coisas. Glória a Deus. Quem compreendeu? Então ele diz, a graça de Deus não é vã em nossa vida. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Está vendo? Aqui ele não está dizendo, olha, eu nunca venço nada sozinho. Tudo que eu venci, tudo que eu venço, tem alguém. Como é o nome dele? É Deus. É a graça de Deus. É o poder de Deus comigo. Aí sim, meu amigo. Pode vir o que vier, você vai vencer. E ele vai e prossegue. Vamos lá. Já falei, eu leio, porque você está com a sua Bíblia aí, está lendo também. E você vai entender que eu estou falando da palavra, não estou inventando conversa fiada. Para agradar ninguém não. Mas infelizmente a Bíblia diz que no fim dos tempos, as pessoas, muitas pessoas, iam procurar pregadores, mestres, que queiram falar o que ela quer ouvir. Ela vai atrás desses camaradas, aí ela recebe o que ela gosta. Continua. No 11. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. É crestes? Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Porque ainda hoje temos essas crenças ainda, que não crê em ressurreição de mortos. Só que Cristo, o nosso Senhor, Ele disse que Ele iria voltar. E quando Ele voltasse, aqueles que dormem no pó da terra, aqueles que estão mortos, vão ressuscitar. Uns para vergonha eterna e outro para a vida eterna. Então, não existe vida eterna no inferno. Agora, com Jesus, existe vida eterna. E ele prossegue. No 13, né? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Para nós crer em Cristo, nós temos que crer que se Ele voltar agora, nós vamos subir com Ele. Os mortos ressuscitam. Se nós tiver mortos, nós vamos ressuscitar para morar com Ele. Porque nós temos que crer na palavra de Cristo. Se eu não creio que Cristo vai ressuscitar, é porque também eu não creio que Cristo ressuscitou. E aí, nós vamos prosseguir.
E ele diz assim no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, vamos dizer que se Cristo não ressuscitou, tudo que está sendo pregado não vale de nada. Há de 2000 anos para cá. Se Cristo não ressuscitou, tudo que está sendo pregado não vale de nada. Então nós temos que crer que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para que um dia também nós ressuscitássemos para ir morar com Ele. Glória a Deus. E ele prossegue no 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, ou ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não o quê? Não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Diga glória a Deus. Não sei se você entendeu. Se a nossa esperança se limita, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Aqui ele está dizendo assim, olha, se você dizer assim, eu não estou indo para a igreja, eu não estou indo buscar a Deus, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, e eu chego em casa de um trabalho e vou para outro trabalho. Quando eu chego em casa, vou fazer as coisas de casa e fico para lá e para cá. Por isso que eu não tenho tempo de ir para a igreja. Ele está dizendo aqui, nesse versículo, que se a nossa fé se limita apenas nesta vida, a nossa fé, ela não serve, ela não está viva, ela não está em Cristo. Quem está compreendendo? Ele falou aí, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a pessoa tiver fé só para conquistar, só para prosperar, só para arrebentar aqui na terra, vai ser o ser humano mais infeliz. Vai ser a fé mais infeliz que existiu nos homens. Porque os homens do passado, eles deram a vida por Cristo para ser salvo. E nós? Será que nós não vamos negar a Cristo? Nos momentos das dificuldades que nós enfrentamos, que nós passamos? Ele diz aqui, senão a nossa fé vai ser a mais fraca entre todos os homens. Nós vamos ser fracassados entre os homens. Porque aqui, Romanos 8, eu vou ler aqui um versículo para você ver o que é que ele fala com relação a isso aí. Deixa eu ler aqui para você. Em Romanos, no capítulo 8, para você compreender.
É capítulo 8, 18. Olha o que ele fala aqui, Romanos 8, 18. Ele diz, para mim, olha, porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, com a glória, olha, com a glória a ser revelada em nós. Diga glória a Deus. Ele está dizendo, tudo que nós estamos passando hoje, vivendo hoje, por mais dificuldade, por mais luta que vivemos, não dá nem para se comparar com a glória que Deus vai revelar para aqueles que servem a Ele, para aqueles que adoram Ele, para aqueles que não deixam Ele por nada. E aí eu pego o exemplo de Marta e de Maria. Jesus chegou na casa delas e, logicamente, Marta, ela tinha uma boa intenção. Por que eu falo que Marta tinha uma boa intenção? Porque quando alguém diz que vem na minha casa, a minha esposa se preocupa. Ela diz, eita, por que não avisou logo que tinha que limpar a casa, que tinha que lavar o prato, que tinha que deixar a casa cheirosa e não sei o quê? É ou não é assim? Então, isso é uma preocupação que é boa, é para receber alguém, para fazer uma comida. Jesus chegou na casa e Maria disse, agora chegou o meu Senhor. Se sentou de frente de Jesus. E Jesus começou a ensinar a palavra. Enquanto isso, Marta passava na frente dos dois. A minha mãe, olha, cascudo comia se passasse na frente. Ela estava conversando, não passava na frente não. Nem inventasse de passar na frente. Marta e Maria. Aí Marta passava na frente de Jesus, para lá e para cá. Ora com uma bacia de prato na cabeça, ora com a vassoura. Aí ela viu que Jesus não deu nem a mínima para ela. Como eu estou falando, ela estava... Se ela recebeu Jesus na casa dela, ela queria dar uma comida boa, sim ou não? Era. Ela queria ter a casa arrumada para Jesus. A intenção dela era boa ou ruim? Era boa. Mas agradou a Jesus? Não. Então, eu não posso ter uma boa intenção. Eu tenho que ter uma boa ação. Amém, gente? Então Marta passava com a vassoura. Tem que varrer essa casa. Olha, ali a pia está cheia de prato para lavar. Olha, os panos estão sujos. Olha, tem que fazer a comida, tem que fazer isso. E passava. Aí Jesus disse, eu vou ter que mandar a Marta ficar no lugar dela desse jeito. Porque ela não quer ouvir e nem deixa Maria ouvir. E ele fala para Marta com palavras repetidas. Marta, Marta, por que tu está ansiosa e afadigada com as coisas que perecem? Jesus estava dizendo para ela, eu não estou preocupado se o feijão vai sair bom ou ruim, não. Jesus estava falando para ela, eu não estou preocupado se o arroz vai sair com sal ou insosso. Jesus disse para ela, eu não estou preocupado se a casa vai estar suja ou limpa. Eu estou preocupado na vossa alma, se está suja ou limpa. Então Maria escolheu limpar a alma. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu. E Jesus disse o quê? Ninguém. Olha a palavra de Jesus. Ninguém vai tirar de Maria o que ela escolheu. Ele estava dizendo, olha, ninguém tira a presença de Deus de Maria, da vida dela. Por quê? Porque ela escolheu a boa parte. Agora imagina se aquela Marta morresse naquela hora.
correndo atrás de prato, correndo atrás de comida, correndo atrás disso, de limpar a casa. Sendo que o dono da vida estava lá e ela não estava dando atenção para ele. Mas a intenção dela não era boa, pastor? Era boa, mas não agradou a Jesus. Era igual a oferta de Abel e de Caim. Os dois levavam oferta. Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da de Caim. Deus se agradou por quê? Porque ele abriu o coração, escolhia o que era melhor e dava. Abel, o melhor. E Caim, vou pegar o pior, vou dar para ele. E é assim que muita gente está fazendo, está dando o pior para Deus. Se der tempo, eu vou lá buscar a Deus. Se der tempo. Aí o Satanás põe um monte de coisa no caminho dela, ela nunca tem tempo. Vai viver atribulada sempre. E ele diz aqui: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Meu irmão, lembra que nós leu aqui? Deus tem uma glória para revelar para nós. A glória que Ele quer revelar para mim e você vale mais do que ter um Camaro, uma BMW, do que ter uma Ferrari na garagem, do que morar no melhor apartamento, no melhor prédio do Morumbi, do Guarujá, do Alphaville, de qualquer lugar, em Miami. A glória que Ele tem para revelar para nós não dá para se comparar com nada. E por que você está preocupado com as coisas dessa vida, como nós lemos agora em Coríntios? Aquele que se preocupa, que corre atrás das coisas dessa vida, ele vai ser o homem mais infeliz de todos os homens. Porque a correria é essa. Quando você vai, a gente correndo. Você vai para a igreja, eu ia para a igreja, mas agora eu estou trabalhando muito, não dá mais. Tá bom. Quando você tiver uma doença incurável, que você não trabalhar em nenhum, nem em outro, nem poder andar, aí você vai ficar chamando por ele. É ou não é assim? Ah, pastor, o senhor está desejando? Não, é isso que acontece. Sempre acontece essas coisas. A pessoa não quer buscar a Deus, mas quando ela está numa situação pior. Isso aí, não ouviu a semana passada, não foi, pastor? O homem disse: eu estava na igreja, Deus me abençoando, e eu saía da igreja, fumava e bebia. E a situação dele, hoje, só a misericórdia de Deus. É assim que funciona. E ele dizia: eu desejo voltar ao que eu era. Mas Deus sabe do coração, não sabe? Eu não posso voltar ao que eu era, que eu posso me perder pelo caminho. Então nós temos a oportunidade de servir a Deus, de ser fiel, mas isso depende de nós. A nossa igreja está aqui, tem culto, você que é das proximidades, Engenho Novo, Isaura, Santana do Parnaíba, Barueri, aqui na região, Osasco, Arapicuíba, Jandira, Itapevi. Mas eu vou, Pirapora do Bom Jesus, mas eu vou sair daqui para ir na igreja. Mas quando a gente não servia a Deus, nós não ia para as festas lá? É ou não era assim? Então, gente, eu creio que vocês ouviram a palavra de Deus. Eu queria estar pregando aqui, oferecendo coisa para vocês, sabia? Dizendo: hoje Deus está mudando a sua vida, eu recebo o seu milagre, tomo posse da sua vitória. Profetizando que você vai receber um carro novo, um salário em alto nível. Mas eu estou aqui para fazer e pregar aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração que pregue. Porque se eu fizer a vontade de Deus, Ele vai honrar tanto eu como os que estão ouvindo. Paulo diz em Gálatas primeiro: se o evangelho que for pregado
não for o de Cristo, esse é um amaldiçoado. É anatema. É anatema. Quando ele fala de anatema, é maldição. Então, vamos viver o Evangelho de Cristo. Eu já falei, o Evangelho é um pacote. Se você seguir o principal, que é buscar o reino de Deus, que está em Mateus 6,33, as outras coisas serão acrescentadas. Seja fiel e Deus vai te honrar. Vai abrir a porta de emprego, vai prosperar, vai dar tudo certo, vai curar. É isso aí. Mas seja fiel na palavra dele, ele vai te honrar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Quem compreendeu a palavra do Papai do Céu? Então glorifica o nome do Senhor. Que Deus abençoe você que está acompanhando aí, ó. Fica na paz, fica com Deus. Compartilha. Manda aí um coraçãozinho, um joinha. E manda aí, seja o evangelista de Jesus. Espalha essa pregação. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. E terça-feira estamos de volta. Terça-feira o pastor Judas vai estar entrando aí. Quinta-feira, domingo. Acompanha sempre, compartilha.